Seguindo com as coisas do Penedo, eu lembro aqui do finado Nezinho. Nezinho era açougueiro, esposo de Dona Dalila. Ele morava na rua São Francisco, vizinho à Pedra da Arara. Eram duas janelas azuis, um portãozinho de ferro, a porta grande e tinha grade para você ir para o corredor. E quando ele descia para o açougue, o cachorro acompanhava ele. Era um VL, vira-lata. E às vezes Dona Dalila pedia alguma coisa diferente. Ele chegava lá no açougue, ele cortava o pedaço da carne, botava na boca do cachorro. O cachorro vinha ali pelo oitão do pavilhão, subia a ladeira do peixe. Tem o sobrado, onde foi a CD Mania, né? O sobrado do Pedro da Cincha. Ele entrava naquela rua ali, Rua São Francisco, e ia bater em casa, com a carne na boca. Entrava em casa, soltava a carne, Dona Dalila pegava, limpava, tal. Também não tinha muito mais elemento naquele tempo, não tinha muita safadeza, senão o cara tomava a carne no meio da rua, né? Ou não tomava porque tinha medo do cachorro, não sei. Inclusive, naquele tempo, 5h30 da manhã, 5 horas, a gente saía de casa, 4h30 para ir para o tiro de guerra, 64. E a gente já nós que íamos, já encontrávamos o reservado Jordão cheio de mochila. Cada mochila 3, 4, 5, 6, 8 pães, 2, depende do consumo da casa. E ele saía pendurando nos puxadores das portas. Ou o dono da casa acordava e ia tirar, ou quando a empregada chegasse que entrasse, já levava o pãozinho. Que tempo bom! Ninguém mexia, ninguém fazia nada. 5 horas da tarde, a mesma coisa, entregando o pãozinho quente, a mochilinha lá. Não era beleza aquele tempo? Panificação real. E de manhã, nós íamos para o tiro de gás, às vezes voltávamos, quando o tenente Laro estava disposto, ele demorava mais um pouquinho. Quando ele estava meio ressacado, ele mandava a gente embora. Aí mais cedo a gente vinha, mas encontrava as mochilas penduradas lá, tudo intacto. Se fizer uma presepada dessa, se o cara não roubar, injeta alguma coisa, mistura, joga uma porcaria dentro. Você deixa uma moto na porta, o cara leva a moto. Que tempo bom, né? Pois existia isso naquele tempo. Não só essa da carne, mas a do pão. Mochila de pão, pendurada no puxador da porta. De manhã, você ia acordar, o pãozinho quente estava lá. Depois, sim, o Anatório. O Anatório era um pintor, filho do seu Rodrigo, que ele era fundileiro. Ele fazia uns candeeirozinhos de zinco, pequeno, fininho, e fazia placa, porque até os anos 60 não tinha energia no interior. Aí era para vender no saldo, o pessoal vendia na feira, já ia com o paviozinho, era só encher de querosene e acender. E o Anatório gostava de tomar uma. Ele morava vizinho à casa onde mora hoje Luiz Arthur, dono da Infográfica. Aquela casa de baixo ali era a casa do velho Rodrigo, pai do Anatório, e ele tinha a oficinazinha de fazer os candeeiros. Como também tinha o Arthur, que fazia candeeiro na descida da Quitanda. Tenente Mariano, a subidazinha que vai para a Rua Imperial do Melão, ali tinha também um outro fabricante de candeeiro. E Anatório tomava cada umas caninhas pesadas, ele não abusava muito, mas dava trabalho. Ele, quando estava cheio de cana, ele ia para o Bar Vermelho, às vezes ele enchia a cabeça lá mesmo de cana e subia na Torre do Correio. Que no meio da Praça da Alegria ali tinha uma torre. E o correio era interligado todinho de fio. Um fio de Penedo da própria a colégio, um fio de Penedo a Piaçabuçu, para atravessar o rio. Essa torre ajudava a fiação a atravessar, tinha outra no meio da coroa, ou da ilha, e interligava com Sergipe.
na base do Morse para passar telegrama. E o Anatório ficava lá, a polícia chegava, o povo chamava, e ele enganchava as pernas lá na torre e ficava pendurado lá. E quando ele cansava, que estava doendo as pernas, já ele descia. Teve um dia que ele desceu a pulso, quase cai mesmo. Quando ele acabou de se soltar da torre, caiu as pernas tremendo. Enganchada naquelas travessas, né? Prende a circulação, né? Aí o que fizeram? Um policial pegou nas pernas, outro no braço e saiu levando o Anatório preso. Levaram ele para a cadeia de Banguê. A cadeia era onde hoje é a casa da aposentadoria. Está lá as grades. Foi fechada, mas no tempo de Raimundo, o prefeito mandou abrir e tem lá as grades. Não tem a grade, a cela lá dentro, mas tem as grades, porque quem passava via os presos lá e os presos via a rua. Então, são essas coisas do Penedo, as aprontações do Anatório e as coisas do nosso Penedo, né? Era isso que eu lembrava, era essa. Não. Depois do Anatório, tinha cadeia. No meado do século XIX, a primeira cadeia, ali na ladeira do convento, como chama, né? Tem a ladeira do convento, que é do canto do muro, e tem a de frente, que é a Praça São Camilo de Leles. E ali tem a casa 159, foi a primeira cadeia. Naquela cadeia tinha um tanque de cimento com água, lógico, e dentro tinha 4 ou 5 cará. Um peixe arisco, você topava nele, ele levantava cheio de esporão, de espinho, e aquilo inflamava e dava trabalho para sarar, porque ele injetava alguma coisa na pessoa. Era a defesa dele, né, contra o predador. E quando o cara não queria confessar as coisas, deixava para de noite, na água fria, o cara entrava no tanque. Quando pisava, acertava um cará, ele já começava a gritar. Ou então, para pegar, quando pegava, furava a mão. Os que já tinham sido presos antes, quando era reincidente, ele confessava. Quando não, a primeira empleitada, o cara de noite ia pegar no cará. Não tinha pau de arara naquele tempo ainda, né? Aí o cara tinha que contar a história direitinho. Tem outra história que, essa não é folclórica, mas é coisa do Penedo. Manuel Gonçalves. Não é faltando com respeito, nem o termo pejorativo. Ele era cego, se chamava cego. Naquele tempo, né? O cego da harmônica, porque ele tocava um fole furado. E a turma tinha pena. Luiz 56, Luiz Gonzaga veio ao Penedo, me parece que foi patrocínio do Cunhaque de Alcatrão de São João da Barra. E cantou em cima do caminhão, no terminal da praça, a conhecida Praça do Cine Penedo, Marechal Deodoro. E o pessoal pediu que levassem o Manuel Gonçalves lá para apresentar, depois do show, o Manuel Gonçalves ao Luiz Gonzaga. E o Luiz Gonzaga disse, leve ele, eu estou ali no hotel em frente, leve ele amanhã, eu estou no hotel em frente ao Correio. Em frente aos Correios era o hotel do Expedito Andrade. E Erivaldo de manhã pegou a sopa para descer. A sopa era o transporte coletivo, era um ônibus, parecia um bonde, todo aberto, o banco inteiro. O cara saía com a bolsa de couro pendurada aqui e cobrando, né? E Erivaldo desceu, ponto, era onde hoje é a loja de Ana, e em frente ali o teatro e em frente ao Dom Guga. Ali era o terminal, parava o ônibus ali. A sopa, rapaz, que uma sopa. E Erivaldo foi lá no hotel, conversou lá com o Luiz Gonzaga, e o Luiz Gonzaga com aquela história, chove não molha, sábado choveu, domingo fez sol, tapioca mordeu beiju, e Erivaldo viu que era uma história sem futuro, ele não ia dar mesmo fole. Tio, vamos embora, dê licença aí, seu Luiz e tal, e foi embora.
Antes de chegar no ponto, encontraram o Milton Machado. O Milton ia nos Correios. Mas, Manuel, você é por aqui essa hora, que aqui não sei o que e tal. Aí o Erivaldo contou a história a Milton. O Milton ficou calado, eles foram embora, pegaram a sopa, subiram. 15 dias depois, Milton mandou chamar Erivaldo. Erivaldo, o que é? Vou lá. Milton tinha uma gráfica, né? Ali na Batista Ciola. Aí o Edivaldo chegou lá e disse, seu Milton, aí, o que há? Ele disse, olha, pega aquele pacote ali do canto. Ele pegou meio pesado, uma caixa e tal. Seu Milton, você quer isso? Não, leve, entrega a seu tio, seu Manuel, e diga que foi Milton Machado que mandou. O pessoal aqui, menos esclarecido, até um período desse, dizia, olha, que o ceguinho da Mônica, porque ele saía tocando nas portas, pedindo mala, tocando fole. Ele fazia só uma introduçãozinha. Aí o cara dava mesmo. Ele ia na outra porta. Um fole verde. Erivaldo, o sobrinho dele, está vivo aí. 2025, Erivaldo está vivo aí. E o povo dizia, rapaz, o ceguinho aposentou-se, ele tocava aquele fole que Luiz Gonzaga deu. Quem deu o fole a Manuel Gonçalves, ou ceguinho da harmônica, como chamava, foi Milton de Brito Machado. Nada de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga deu mais de 1000. Ele teve, com o impacto da Jovem Guarda, ele caiu, desistiu do forró, do baião, do shot. Depois acabou a Jovem Guarda, não demorou muito, foram 2 anos, né? E ele ressurgiu, voltou a tocar, aí começou a fazer caridade. Deu mais de 1000 fole, ele deu. O cara estava com fole velho, não tinha, sabia tocar, ele mandava entregar. Mas essa do ceguinho da harmônica, quem deu foi Milton Machado. Tchau.